quantas regras de conduta se constrói a masculinidade? Assim, falada no singular. Essa construção social que dita a receita sobre o suposto jeito certo de ser homem e oprime todo mundo, não importa o gênero e a orientação sexual. Alguns com extrema violência. A masculinidade tóxica mata. No programa de hoje, a gente vai refletir sobre as masculinidades, assim, no plural. O Sala de Convidados está começando. A maior mentira talvez seja de que o homem é forte. É porque o homem acha que ele pode tudo e a mulher não pode nada. Então, às vezes, nas pequenas atitudes, nas pequenas palavras, às vezes você está sendo machista, né? Desde o início, você tem que começar a ensinar eles, né? O homem chora. O homem realmente chora. Eu já chorei. Mas a gente vive criando uma sociedade que o homem é o provedor da família. A gente carrega alguns padrões de masculinidade antigos que precisam ser repensados. Para mim, ser homem hoje em dia é entender minha masculinidade, mas entender também minha feminilidade. Isso é ser homem para mim. Conversando comigo hoje pela internet sobre masculinidades, Fernando Cespe, fundador da Casa Naara e facilitador de grupos de masculinidades e paternidades pelo projeto Memo e Homem Paterno. Fábio Manzoli, palestrante sobre masculinidade saudável. E Esley Cardoso, psicólogo, doutorando em psicologia social pela UFRJ e especialista em mediação de conflitos e justiça restaurativa. Uma pauta dessas, você precisa participar. Manda os seus comentários, divide a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 e pelas nossas redes sociais. Estou contando com a sua participação. Fernando, Fábio, volta para cá, a gente já está no ar. Esley Cardoso, muito obrigada pela presença de vocês com a gente aqui remotamente. Esley, eu vou começar com você fazendo um pedido que eu acho que nesse momento a gente está querendo navegar na direção contrária, de se definir o que é masculinidade ou o que são masculinidades, né? Como é que elas se definem hoje e para onde a gente quer ir nesse sentido de reflexão? Bem, bom dia, Yasmine. Essa é uma pergunta muito difícil, né? Será que a gente tem como definir masculinidade, né? Quando você traz aí, a princípio, né, masculinidades, né? Porque a gente já percebe que existem diversos tipos ou diversas formas de se construir homem, né? De forma de você... A gente pode pensar na performance, e aí a gente vai atribuir a questões sexuais, a gente vai olhar comportamentos que também são ligados aí a como é que o homem se comporta, ou hoje mais em voga a questão do afetivo, do afeto, onde é que isso nos toca, como a gente foi ensinado a não olhar para esses aspectos. Aí eu fico me pensando se realmente a gente consegue definir masculinidade ou a gente amplia isso daí para perceber quais são as nuances que estão dentro desse processo. E aí talvez no ato de você se tornar homem, talvez algo nesse sentido. E aí a gente vai ver que ela tem uma performance que é dominante, que é hegemônica, que hoje tem muitos aspectos que são tóxicos, que são complicados, né? Eu acho que para esse início mais ou menos seria isso. Vamos, ao longo do programa, aí, destrinchar isso. Fábio, essa construção da masculinidade começa lá, com o menino e com a menina também, desde pequenininhos, né? Aprendendo determinados conceitos, comportamentos. Que lembranças você tem da sua infância? Alguma coisa marcante sobre o que é ser homem? Bom dia, Yasmine, obrigado pelo convite. No meu caso, eu dou cursos para homens também há 6 anos e eu sei que a minha história é uma história bastante padrão, no sentido da criação na infância, né? E a memória que eu tenho, assim, que foi a mais marcante da minha vida, foi quando, a partir de 3 anos de idade, né? Eu era uma criancinha recém-saída da fralda, eu chorava de noite com medo do bicho-papão, que eu acreditava que existia. O meu pai ameaçava me bater com um chicote de boi, e isso por repetidas noites, e enfim, né, isso a partir dali a minha vida começou a se transformar realmente, foi muito difícil assim, né, eu comecei a congelar emocionalmente, comecei a ouvir que chorar era coisa de mulherzinha, coisa do viadinho, né, e ali naquele momento, hoje, né, eu sei que naquele momento, que começou a formar dentro da minha cabeça, da minha personalidade, um olhar
misógino, um olhar homofóbico, porque comecei a ouvir ali que a mulherzinha, né, no pejorativo, no diminutivo, a mesma coisa dos homens que não são héteros, né, que a gente aprende que é o viadinho, que é uma coisa pior. Então, isso, para mim, permeia a maioria dos homens, ouve alguma coisa nesse sentido, e aí depois a gente cresce. E o que eu falo, né, sempre para os homens que vêm nos meus trabalhos é que eu não tenho culpa da forma que eu fui criado, mas eu sou o responsável pela minha mudança. Então, para homens que foram criados parecido com a forma que eu falei, é interessante a gente refletir e, de repente, ir atrás de algum tipo de ajuda. Fernando, você pediu expressamente para a nossa produção para que eu te apresentasse como pai da Thaís. Você traz a questão da maternidade como algo muito importante, então está aí apresentado como pai da Thaís. Eu queria que você trouxesse a importância da paternidade, como é que essa paternidade tanto constrói uma masculinidade que pode ser tóxica, como a ausência paterna também constrói informações, e como é que se cria meninos e meninas para que eles entendam a diversidade, a pluralidade da masculinidade. Bom dia, Yasmine, obrigado pelo convite. Sim, essa questão da paternidade para mim é muito importante de ser pontuada, porque nos trabalhos que a gente faz com homens, a gente reforça muito que masculinidade e paternidade são os mesmos assuntos, né? Então, sempre que me perguntam como a gente faz para poder ser um pai melhor, ou como a gente cuida melhor da nossa paternidade, ou tem uma paternidade mais positiva, todo o tempo que eu dediquei para pensar minha masculinidade é a maior chance de êxito de ter uma paternidade saudável. Então, para mim, esse ponto da masculinidade, quanto mais cedo começar, e de preferência na infância, né, a gente começar a atuar sobre isso, menos dificuldade a gente vai ter em interagir com crianças e, consequentemente, exercer uma paternidade diferente, né? Então, para mim, esses pontos, eu fui descobrir isso já muito tardio na minha vida, depois dos 37 anos que eu fui descobrir, e eu fui pai aos 25. Então, quer dizer, só descobri que existia masculinidade, refleti sobre isso dentro de mim mesmo a partir dos 37 anos. Então, comecei a tentar resgatar isso com a minha filha, né? Depois que ela já tinha aí 12 anos de idade. Então, quanto mais prematuramente a gente conseguir olhar para isso e visibilizar, principalmente, que eu acho que é o papel do nosso encontro aqui hoje, é visibilizar uma pauta que, por mais que esteja ainda muito na moda, entre aspas, né, ainda é um universo muito pequeno. Acho que é isso. Se a gente conseguir hoje trazer informação consistente de que tem várias formas de se exercer a masculinidade, a gente já termina o programa bem. O que é ser homem? O que é ser masculino? E como a forma como a gente entende o que esses termos representam mexe com tudo na nossa sociedade. Um modelo de masculinidade que atravessou gerações e que atinge todos, todas e todes. Eu acho que a gente pensa o papel do homem na sociedade de uma forma muito problemática, essa noção de virilidade, e de chefia, e de liderança, e de honra. E tem muitos adjetivos associados que eu acho que acabam levando a masculinidade para um lugar muito perigoso e para um lugar criminoso até. As taxas de feminicídio, por exemplo. O meu pai e minha mãe é vivo e quem trabalhava lá em casa era só meu pai. Minha mãe nunca trabalhou. Ele nunca deixou ela trabalhar. É porque o homem acha que ele pode tudo e a mulher não pode nada. Quando a gente, né, às vezes encontra uma pessoa, quando a gente vai falar para ele, né, que não dá certo por isso e aquilo, a mulher é doida, a mulher, entendeu? Aí ele já parte para violência, não aceita. E a gente, no caso, eu prefiro ficar sozinha. Estou sozinha por opção. Mas afinal de contas, o que é ser homem? Depende muito do ponto de vista, né? Cultural, não sei dizer muito bem. Mas a gente vive criando numa sociedade que o homem é o provedor da família, é o homem que sustenta a casa, que tem que levar toda a responsabilidade sobre si da casa, não só da casa, da família. Ter responsabilidade e seguir a vida pra frente, trabalhando e na linha, né? Isso é ser homem pra mim. Cara, eu acho que ser homem e ser forte não, mas você pode ser uma pessoa forte para você lidar com as dificuldades da vida,
você passar segurança para as pessoas, mas não ser um cara dominante de tudo. Eu acho que a gente tem que viver junto, né? Em harmonia. O que é ser homem? Nada muito em particular, na verdade. Eu acho que para mim passou, na verdade, sobre o que não é ser homem. Acho que eu deixei de ser homem de várias maneiras na minha vida. Eu acho que isso foi positivo para mim, porque eu acho que a gente tem uma construção de masculinidade bem exagerada e deturpada. Então, para mim, ser homem hoje em dia é entender minha masculinidade, mas entender também minha feminilidade, é entender algo de básico que me faz ser homem, mas entender também muito mais tudo que eu achava que era ser homem que não é. E nesse processo de desconstrução, um universo de masculinidades. Ah, o homem chora. O homem realmente chora. Eu já chorei. Já chorei por amor, já chorei. Já chorei, realmente. Mas é aquilo, entendeu? A gente tem que... Eu não vou mentir, o homem chora. Realmente, principalmente quando o homem é traído, o homem chora. Acho que foram muitas mentiras que eu fui descobrindo que não era verdade, que não era eu fui descobrindo dentro de mim que não era verdade. Eu acho que a maior mentira talvez seja de que o homem é forte. Acho que o homem não é forte. Eu acho que o homem não se nota, não se olha, não lida com as coisas próprias dele. E eu vejo em muitas mulheres, por exemplo, muito mais força de fato, arcar com as coisas da vida, assim, levar o peso das coisas. Mudanças que acontecem com o passar das gerações. Elos que se quebram para que novos caminhos sejam possíveis. Meu pai tem uns princípios da ditadura, que meu pai serviu na ditadura, e minha família é muito conservadora. Eu fui criado nesses termos, mas passado o tempo, eu acho que meio desfoquei dessas ideias. Eu acho que hoje, pelo século XXI, temos mais liberdade de escolha, de decidir e tomar nossas próprias decisões. E como é educar os filhos em uma sociedade que é estruturalmente machista? A Edneia diz que é um desafio que começa logo nos primeiros passos. Tenho 2, entendeu? Mas desde o início você tem que começar a ensinar eles, né? Porque começa pequenininho. Se depois que cresce você querer passar para o seu filho aquilo que você não passou na infância, você não consegue mais. Então você tem que mostrar a realidade desde que que ele começa a falar. E tanto nas tarefas de casa quanto no trabalho, na família da Edneia, não tem diferença nos papéis desempenhados. Eles sabem lavar, passar, cozinhar, os 2 são formados na UERJ e estão aqui comigo trabalhando na rua. Porque a gente é o bom senso, né? A gente tem que ir onde está dando para você ganhar dinheiro. É isso aí. E será que a mulher está preparada para um homem mais sensível? Eu acho que a mulher busca há anos um homem mais sensível. Acho que ela busca isso há anos. E olha, a gente não encontrou com você por aí para você participar, para você dar sua opinião, responder essas perguntas. Então a hora é agora. Manda aqui pelo WhatsApp da gente a sua participação, só não deixa de participar. E quanta coisa boa tem na fala dessas pessoas nas ruas, né? A gente vê como isso está refletido na nossa sociedade. Esley, voltando aí para aquela ideia que a gente trouxe já na primeira rodada ali atrás, essa construção, ela começa ali desde muito pequenininho, né? Eu queria que você trouxesse a psique dessa construção. Como é que esse menino, e essa menina também, é importante dizer, vai construindo o que é a masculinidade? A gente aprende pelas nossas experiências, né? Então, a gente é hoje um conjunto de experiências que me fez chegar no local em que eu estou. E essas experiências, né, a gente vai, vou falar assim, juntando uma a outra, e como o Fábio mesmo colocou, né, lá quando ele era pequeno, naquele entendimento de como é que ele deveria agir, que chorar não era uma coisa de homem, né, era uma coisa de alguma outra coisa que não dizia respeito à masculinidade, né, e o quanto isso, de certa forma, atrapalhou o seu desenvolvimento enquanto homem mesmo. No seu acesso emocional, enquanto como ele lidava com as coisas que iam acontecendo, como é que a gente vai percebendo também, né, apreendendo uma série de fatores que vão aí nos envolvendo.
Uma coisa que eu acredito é que a gente só dá o que a gente tem. E aí, a partir das minhas experiências, eu posso não ter tido acesso, assim como o Fábio, assim como o Fernando, a uma série de coisas que dizem respeito a uma masculinidade mais saudável. Ou talvez eu utilizaria uma masculinidade disruptiva, que corta com o conceito de masculinidade que é o tradicional hoje, o hegemônico, né? Que aí a gente tem diversos comportamentos que vão traduzir essa masculinidade. A gente vai ter umas performances sexuais que vão traduzir tentar traduzir essa sexualidade. E quando a gente começa a ampliar e perceber que essas são coisas que muito mais nos atrapalham do que nos ajudam, esse entendimento eu percebo que ele é libertador, porque a gente consegue se reconectar com a gente mesmo. E isso é fundamental para que a gente possa construir ou desenvolver aspectos que são saudáveis, que dizem respeito à nossa masculinidade. E aí, Fernando, eu queria trazer uma informação que se tem no filme The Mask You Live In, que, aliás, super recomendo para quem está em casa assistir, tem no YouTube, que fala muito, né, do quanto que o machismo oprime o homem, o quanto é prejudicial para o homem. Eles trazem 2 dados que eu acho muito interessantes, né? O primeiro é que, aos 5 anos, um menino aprende que não deve chorar em público, uma habilidade que ele deve aprimorar até os 10, mas se aos 12 ele ainda chora, isso é um problema. E outra coisa é que ele tem que definir aos 7 ou 8 anos, quando ele começa a ser cobrado, dos resultados do que já aprendeu até ali, se ele vai praticar ou ser vítima de bullying, se ele vai virar homem ou entrar nas estatísticas do menino frágil, que muitas vezes acaba levando ao suicídio, né? E aí a gente tem ali uma fala da Edneia sobre a criação dos filhos dela, né? Como educar os filhos em uma sociedade machista. Ela fala que dentro de casa ela ensinou tudo. Só que a criança não é educada só dentro de casa, né? Ela vai para a escola e aí ela recebe toda uma informação sobre sensibilidade e na escola ela vira a vítima do bullying, né? Sim, Yasmine, essa questão aí do chorar é um lugar muito simbólico, porque tudo para mim tem a ver com represar os sentimentos. Então, se a gente represa por tanto tempo os sentimentos, se a gente negligencia acessar esse lugar ou externalizar ele, isso vai causar alguma violência que começa com uma autoviolência, mas que vai reverberar numa violência com o outro, né? E não por acaso esse comando simples, quer dizer, desde a primeira infância uma criança, não chore, ou se você chorar você não vai pertencer, que eu acho que esse é o ponto crucial, né? Quando eles dizem para a gente não chorar, né, seja lá quem for, né, estão dizendo para a gente, se você quer pertencer enquanto homem na sociedade, então você não pode chorar. Se você chorar, você não vai estar pertencendo. E aí, não pertencer é algo que dá muito medo para nós. Seja na infância, seja na adolescência, seja na fase adulta, queremos pertencer a um espaço social. Então, quando a gente chora, a gente deixa de pertencer porque essas violências vão ser ditas. Se você chora, você acessa esse lugar que é entendido que só o feminino teria direito a exercer. E isso não faz sentido nenhum, né? Porque chorar é inerente ao humano, né? A gente deveria se permitir. Então, essas violências reproduzidas, assim, a grande massa de violência é reproduzida pelo masculino, na minha percepção de estar em grupos de masculinidades aí há alguns anos, muita dessa represa de sentimentos não externalizados, e chorar é um direito que a gente tem que ter, muito além do que foi mencionado até na matéria, de só chorar por amor ou porque foi traído, né? O homem pode chorar por muitas coisas, na verdade, né? E isso é, como bem disse o Wesley, libertador, né? E aí, Fábio, a gente ainda falando sobre essa questão do suicídio, né? Porque muitos homens que não se adequam e não se enquadram nesse padrão de masculinidade, que não entram na brincadeira de vulnerabilizar o corpo feminino, de colocar, né, a pornografia, de compartilhamento, enfim, não entra na brincadeira, acaba indo para um outro lado da sensibilização e se tornando foco, né? E aí a gente vê taxas de suicídio entre homens muito superiores às que acontecem entre as mulheres. Eu queria que você comentasse isso. Yasmine, hoje, segundo diversos estudos, inclusive da Organização Mundial de Saúde, como você colocou, mas eu vou trazer as estatísticas, porque acho que é importante trazer um número,
especialmente para homens que eventualmente acham que essa conversa que a gente está tendo é mimimi. Então, quando a gente traz estatística, ajuda esses homens a realmente refletirem, né? Que hoje 80% do suicídio, é na média, né? Vai variar talvez de país para país, mas 80% de todo suicídio cometido é por homens, e que na faixa etária de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos, homens e mulheres, a grande maioria de homens também. E esses estudos, eles mostram, como o Wesley e o Fernando falaram, que vem dessa cultura, e eu falo por experiência própria, porque bati na trave, que isso tem tudo a ver com esse contexto onde a gente cresce, tendo que engolir absolutamente todos os sentimentos em nome de uma virilidade que é uma invenção, né? Que é um negócio que é tóxico por si só. Então, começa com essa história de ter que reprimir todos os sentimentos, de ter que ser sempre um cara viril, que quer pegar todas as mulheres, que não pode falar não, que é uma coisa doentia, né? Isso afeta diversos homens e tem muito mais homem, né? Como esse assunto é um tabu, e nesses 6 anos que eu estou fazendo cursos para homens, eu já ouvi diversas histórias de homens também que, com uma história parecida com a minha na infância, de repressão emocional, e que chega na vida adulta em algum momento e a vida perde sentido. Porque o que está por trás, na minha visão, né, de tudo que a gente está falando, não é o quanto eu consigo ser mais homem ou menos homem, porque para mim não existe ser mais homem ou menos homem. O que está por trás é o quanto eu consigo recuperar minha capacidade de ser humano. E quando eu perco a minha capacidade de ser humano, que envolve expressar sentimentos, emoções, eventualmente a vida perde o sentido. Daí a importância também da gente olhar para isso, né, distinguir sexo, gênero, né, e formas de comportar expressar sua masculinidade e a feminilidade, né, Fábio? E aí eu vou trazer aqui a participação da audiência, a gente adora quando vocês participam. O Igor, do Rio de Janeiro, encaminhou para a gente pelo WhatsApp um elogio, dizendo que adora quando a gente aborda temas de comportamentos, principalmente relacionados à família, e a gente adora quando você participa, Igor. Obrigada. E o Ricardo Cardoso encaminhou uma pergunta também aqui do Rio de Janeiro pelo WhatsApp. Ele pergunta: homem pode ocupar territórios e praticar comportamento historicamente feminino, comportamentos historicamente femininos? Se sim, no que interfere na sua masculinidade? Obrigada pela ótima pergunta, Ricardo. Wesley, eu ia passar para você mesmo. Acho que um dado também de realidade, a gente está falando agora um pouco sobre suicídio, né? E eu acho que é importante trazer um recorte que você não tocou nesse recorte, que é recorte racial. Ainda entre os meninos negros, existe 50% maior a possibilidade de ocorrer o suicídio. Então, a gente está falando aqui da masculinidade, a gente tem que entender e perceber que esse recorte racial ele é muito importante dentro desse contexto. Porque as formas de... Não vou falar só na forma de performar, não. Mas existem... O homem branco, ele não passa por todo o racismo estrutural que está na nossa sociedade, incrustado na nossa sociedade, que afeta diretamente ao menino negro, ao homem negro. E isso daí possibilita que esses meninos, esses homens negros, aí dados também estatísticos, né, de 15 a 29 anos, é 50% maior o suicídio entre meninos negros do que entre meninos brancos. Então, assim, eu acho que isso é um dado de realidade para a gente compor. Não olhar somente para gênero, olhar para gênero, mas também olhar para raça. Porque isso realmente perpassa a gente. E aí a pergunta do... Eu não me lembro o nome, né? Mas a forma de performar, né? Eu acho que quando a gente fala sobre isso, falando de comportamentos, né? E aí a gente sempre liga isso, alguns comportamentos específicos, a ser ou não ser homem. E eu acho que não é uma identidade assim que vai dizer. Não é um comportamento X ou Y que vai ali te trazer, não, eu sou homem porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não está ligado a isso. Está muito mais ligado, antes de pensar em comportamento, a como é que você se conecta com você mesmo. E como é que você pode se expressar a partir disso. Então, eu acho que faz parte da toxicidade a gente falar assim, não, isso é coisa de homem, isso aqui não é coisa de homem. Porque, e aí a gente coloca em alguns polos
que acaba cada vez mais sendo disfuncionais, criando homens disfuncionais, pessoas que não se respeitam porque tem um padrão de comportamento que ela precisa se adequar. Aí ela começa a se machucar para tentar se enquadrar naquele padrão. Fernando? Obrigado, Yasmine. Esse assunto da feminilidade, né? Como performar o corpo de um homem, né, com atitudes vistas que são só de mulheres, né? Eu acho essa pergunta muito boa, porque o que a gente consegue assim refletir? Na primeira infância, quando um homem encontra um menino, ele consegue dar a mão para esse menino e andar e performar na rua, né? Um homem pode dar a mão para um menino, né? Para uma criança, né? E aí, quando tem um momento da idade, que a gente sai da adolescência ou pré-adolescência e chega na adolescência enquanto menino, e aí começa a ficar mais desafiador para esse menino dar a mão para um homem e performar na rua esse gesto. Gente, eu estou falando de um gesto de carinho, né? Que é muito bonito quando a gente assiste um menino dando a mão para o seu pai ou para um homem, né? Passeando na rua. Agora, por que quando a gente se torna adolescente ou adulto, isso já começa a ser um problema? Ou uma vergonha, ou a gente começa a botar a vida das pessoas em risco, né? Porque para muitos homens e pessoas, 2 homens de mão dada na rua é um incômodo, é um desconforto. Então a gente precisa falar que transição, o que aconteceu com a gente, né? Enquanto sociedade, né? Porque às vezes é um incômodo para mulheres ver 2 homens de mão dada também. Mas o que aconteceu, principalmente com nós homens, que não nos permitimos aceitar um gesto de carinho, e a gente não está falando de orientação sexual aqui, tá? Estamos falando de carinho, que é naturalizado ainda entre nós, homens e meninos, até uma idade, e aí quando chega em determinada idade, isso já não é aceito. Porque se esse adolescente for pego dando a mão para um homem, o que ele vai ser visto pelos amigos dele? Então a gente precisa se questionar sobre isso, se fortalecer muito, e saber que a gente tem que falar isso para outros homens. Porque se um homem olha outros homens e é inseguro, 2 homens darem a mão na rua porque eles querem ter um gesto de amor e carinho entre eles, independente da orientação sexual. Eu quero ter o direito de dar a mão para o Wesley ou o Fábio aqui e até o metrô com eles porque eu tenho carinho por eles, entendeu? Isso precisa ser um ato seguro, em primeiro lugar. Eu preciso me sentir seguro com isso. E eu preciso bancar que isso é um gesto de carinho universal. Não está dentro de uma caixinha de homem e mulher. Então, obrigado pela pergunta, acho muito importante refletir sobre isso. Que coisa boa a gente fechar esse bloco assim, né? Vamos naturalizar algumas atitudes, tornar natural, porque é natural. E no próximo bloco a gente vai conhecer o Círculo de Homens Shanti. A gente volta já, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre masculinidades. Comigo, Fernando Cespe, fundador da Casa na Ara e facilitador de grupos de masculinidades e paternidades pelo projeto Memo e Homem Paterno. Fábio Manzoli, palestrante sobre masculinidade saudável. E Esley Cardoso, psicólogo, doutorando em Psicologia Social pela UFRJ e especialista em mediação de conflitos e justiça restaurativa. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Homens se reunindo para falar de assuntos que vão muito além de futebol e mulheres, ainda que possam também falar disso. Diálogos sobre masculinidades é a proposta do Círculo de Homens Shanti, na Gávea, aqui no Rio de Janeiro. Um encontro que acontece semanalmente há 3 anos. Cerca de 10 participantes se reúnem no Círculo de Homens Shanti, palavra que tem origem hindi e significa paz. Aqui, as masculinidades estão em pauta. A violência tem múltiplas raízes, mas parte da violência ela vem de papéis distorcidos de gênero. Então, acaba surgindo violência verbal e violência direta mesmo, muito das relações equivocadas de gênero. Então, a gente entendeu que uma forma de se trabalhar isso de maneira mais madura é se qualificando as relações de gênero, se qualificando a maneira como a gente se entende como homem,
para produzir um novo modelo de masculinidade que a gente ainda não sabe como é que é. A gente sabe que a gente carrega alguns padrões de masculinidade antigos que precisam ser repensados. O Daniel frequenta o grupo desde o comecinho. Ele ressalta que é um espaço de escuta e acolhimento. O que me chamou para cá foi a possibilidade de estabelecer um ambiente onde fosse possível discutir a masculinidade sem grandes preconceitos, sem amarras, um ambiente extremamente transparente, onde todos os nossos pontos de vista são aceitos, são acolhidos principalmente. E essa atmosfera que nós conseguimos criar através dos encontros e através do acolhimento, né, a gente cria realmente uma rede de apoio muito forte. Os assuntos são os mais diversos, desde o homem na sociedade, o homem no trabalho, a sexualidade, o homem na família. Agora, o que é mais interessante, né, além do assunto, é a forma que esse assunto é trabalhado. Porque a gente não trabalha de uma perspectiva de instrucional, ou seja, onde você vai dizer o que você sabe sobre determinado assunto. Você vai contar o que aquele assunto tem a ver com você. O grupo utiliza a metodologia do Círculo de Construção de Paz. Existe um facilitador, uma pessoa que participa do processo e promove a interação entre os participantes, uma meditação inicial e um bastão da fala, que passa de mão em mão. Ninguém é obrigado a falar. O bastão é um convite para que se possa colocar questões em pauta e para que os outros integrantes escutem. A gente entende que uma maneira de atuar pela diminuição da violência na sociedade e pela promoção de paz é interromper esse processo onde as pessoas sofrem violência e depois reproduzem a violência que sofreram no caminho que encontram. Então, muitas vezes essa violência é muito comum no homem, já que aqui a gente está falando de masculinidade, a violência é muito comum no gênero homem, é uma violência que esse homem sofreu, muitas vezes na sua infância, com padrões equivocados de masculino que ele recebeu. Óbvio que isso não justifica ações que são equivocadas, mas isso ajuda a entender por que o ser humano, que é dotado de capacidade de amor, de generosidade, de afeto, de partilha, por que ele está partindo para violência. Todos os encontros têm a presença de homens. Apenas alguns contam com a participação de mulheres. A intenção é fazer com que os homens se sintam à vontade para expor elementos que precisam ser trabalhados e que tenham clareza para assumir as próprias sombras. Essa é a primeira vez que o Gilson participa do Círculo. Ele diz que falar sobre machismo em uma sociedade machista é importante para todos. Principalmente nas brincadeiras, né? Eu acho que a gente tem essa raiz tão preconceituosa, né? E eu aprendi uma coisa, que brincadeira é quando todo mundo se diverte, né? Micromachismo e macromachismo, né? Então, às vezes, nas pequenas atitudes, nas pequenas palavras, às vezes você está sendo machista, né? E falar em voz alta, assumir dores, traumas e ainda as feridas que causamos nos outros pode causar grandes mudanças. O mundo muda a cada gesto meu. Então, se eu estou promovendo alguma mudança de comportamento, algum novo sentimento, que se eu estou conseguindo influenciar o meio ao meu redor, por mais que seja pequena a mudança, eu estou de fato colaborando para algum tipo de avanço. Eu acho que a gente fala tanto, a gente quer tanta mudança, né? E eu acho que cabe isso para a gente tem que ser a mudança, a gente tem que buscar isso, né? E aqui é uma forma, né, que eu encontrei de buscar e ter conhecimento e ser essa mudança aí nesse universo. E aí, mais uma vez, vou convidar você a participar aqui do programa. Manda pra gente uma pergunta, um comentário pelo nosso WhatsApp, não deixa de participar. E aí, Fábio, eu queria retomar uma fala no final do bloco do Wesley, né, trazendo a importância de se fazer o recorte da questão do racismo. O homem negro sofre em dobro. Na verdade, a gente está falando de uma estrutura de opressão que é a mesma, no final das contas, tanto no machismo quanto no racismo. Então, esse homem negro ele vai sofrer isso duas vezes. E aí eu te pergunto o seguinte, no quanto essa estrutura de opressão leva a um narcisismo, ou seja, essa pessoa que tem características e comportamentos de acordo com uma determinada ordem de organização da sociedade, se sente melhor do que as outras ou impõe uma força maior do que as outras, que aí a gente vê a fala ali da moça na primeira matéria dizendo do quanto que ela já foi violentada e que não era aceito qualquer
decisão dela acabava não sendo aceita, né? Então, falando de opressão, em que medida essa opressão leva ao narcisismo de um homem que, de repente, não consegue se soltar dessa amarra social? Foi para mim a pergunta, Yasmine? Sim, Desculpa, sim, cortou Fábio. um pouquinho alto. Sim. Yasmine, para mim, com relação a essa pergunta do narcisismo, eu acho que a cultura, de uma forma geral, ela leva o homem primeiro, falando só de gênero, né? O gênero homem se sentir superior ao gênero mulher. E aí, falando um pouco dos privilégios, né, também, das outras questões que fazem parte dessa construção, o ser humano hétero se sente superior ao ser humano que não é hétero, que pertence à comunidade LGBTQIAP+, e o ser humano branco se sente superior ao ser humano preto, né? Então, isso, para mim, molda uma sociedade que oprime, tem um lado do abusador, o lado da pessoa abusada, né, dos privilégios, e para mim, uma coisa que é muito importante, muito simbólica, eu ouvi uma história de uma palestra que, para mim, ilustra muito aquilo que a gente vive hoje, da indisponibilidade da maioria das pessoas que está nos degraus mais altos da escada dos privilégios, que era eu nem sei se é verdade, tá, a história, mas eu não duvido que seja, que é um palestrante dando uma palestra para 100 pessoas brancas, e ele pergunta para 100 pessoas brancas, quem aqui concorda que a gente vive num mundo racista? E as 100 pessoas brancas levantaram a mão, e aí ele pergunta, e quem de vocês aqui se considera uma pessoa que reproduz racismo, que é racista? E nenhuma das pessoas levantou a mão. Então, isso para mim é um pouco do medo que a gente tem, né, de assumir o nosso lado sombrio, o nosso lado que não é amoroso, que não está legal. E para mim, enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai demorar muito para a gente realmente mudar a sociedade. Então, para mim, a pessoa que é hétero, ela tem que reconhecer que ela foi, a não ser que seja uma exceção, mas senão ela foi criada de uma forma homofóbica, o homem foi criado de uma forma misógina, as pessoas brancas foram criadas num sistema que é racista, e se a gente ficar no estado de negação, demora muito mais para a gente conseguir caminhar para uma sociedade amorosa e livre da violência. Fernando, já passo para você, mas antes eu queria trazer para o Wesley essa reflexão também, porque também no recorte racial, a mulher negra ela é a principal vítima de feminicídio no Brasil, mas no mundo todo também. E aí, em que medida esse narcisismo, que é criado pelo machismo e pelo racismo, ele leva ao feminicídio? Que, aliás, números alarmantes, né? A gente precisa falar muito disso, porque muitas mulheres estão morrendo diariamente no Brasil por conta do feminicídio, por conta do machismo, né? Eu não sei se eu diria, se eu usaria o termo narcisismo, não sei, para mim ainda isso não está tão claro, mas pensando junto contigo, o homem negro, ele recebe muita violência. E quando ele recebe muita violência, eu acho que é uma questão de lógica, né? Quanto mais coisa você tem, mais você vai dar, não é assim? E aí eu entendo que ele é criado num sistema muito violento, ele vai reproduzir violência o tempo inteiro. É claro que quando você fala sobre isso, tem uma diferença aí entre eu vejo uma diferença entre o homem negro e o homem branco nesse aspecto em específico, porque ele é duplamente violentado. E aí, quando isso acontece, os seus pares vão sofrer com isso também, não é? E aí a gente vai perceber que tem o maior número de feminicídio dentre as mulheres negras e a coisa é tão escancarada ou estranha que só aparece na televisão o feminicídio quando é com uma mulher branca. Aí, quando é com uma mulher branca, aparece na televisão, é noticiado, e tem toda uma questão voltada para isso. Mas quando é com uma mulher negra, você falou que os números são maiores, e são maiores mesmo, isso não acontece da mesma forma. E aí isso já mostra para a gente o quanto que as pessoas são tratadas de maneira diferente, e o quanto algumas são desumanizadas em detrimento de outras. Fernando. Obrigado. O que eu ia pontuar, que eu acho assim, muito importante dessa conversa, é o ato de reconhecer danos.
Eu acho que o mais difícil nas relações de gênero, né, e a prática de violência do masculino é sobre o reconhecimento de danos. Entender que existe um dano acontecendo com o seu comportamento. Eu só consigo ter... isso é muito... Se a gente consegue criar um paralelo e pensar, eu me machuco, né, o meu corpo, né, e eu quero que esse machucado seja cuidado, né, de alguma forma, né, dependendo da gravidade do meu machucado, eu preciso visibilizar um dano em mim mesmo. Agora, quando eu não consigo visibilizar os danos que eu causo, né, nas minhas violências, que podem ser de gênero, de raça, eu não consigo tratar isso. Então, acho que o esforço, principalmente trazendo a ideia dos grupos, é um lugar de autorresponsabilização, reconhecimento dos danos que a gente causa, né? Seja hoje, seja ontem, se a gente não visibiliza o dano, eu não tenho chance de começar a tratar ele com as múltiplas ferramentas que a gente pode ter. Seja os grupos de masculinidade, sejam terapia, seja psicologia, seja qual for, tem que começar a incomodar a gente o dano, né? Então, tudo que o Wesley comentou, que o Fábio comentou e que você trouxe, tem a ver com danos e que, por muitas vezes, eu me coloco nesse lugar. Eu demorei décadas para entender os danos. Essas estatísticas não são de hoje, né? Elas são antigas, né? Já nos perseguem, né? Essa dor e essa ferida social nos persegue há muito tempo. E eu só fui me dar conta disso depois de mais de 3 décadas. Por quê? Eu precisei acessar esse lugar de meus sentimentos, me conectar que existia um dano acontecendo de fato, porque isso não é mental, né? Não é um papel na minha frente escrito que faz eu entender, você precisa se conectar com o que está acontecendo. E aí, obviamente, a gente estimula que mais homens procurem grupos para começar a abrir um espaço dentro de si e talvez se conectar ao dano, que é muito grave, é de machucar o coração mesmo. Ouvi tanto o Fábio como o Wesley narrar esses entrelaçamentos que não são separados. Wesley, já ia passar para você mesmo, até falando aí da composição, da questão dos grupos. Muitas vezes esses grupos convidam mulheres a falar da sua experiência, compartilhar, né? Ali na matéria a gente vê que na maioria das vezes são somente homens, mas eventualmente as mulheres vão para fazer essa troca. E aí eu te pergunto o seguinte, o desafio de ouvir mulheres que nesse momento muitas vezes estão num nível de irritabilidade já e de não aceitação do machismo e que muitas vezes isso vem de forma muito raivosa. A gente vê muitas mulheres se manifestando já esgotadas realmente disso, né? Como é que é para vocês, aí jogo para os três mesmo assim, receber essa demanda de mulheres que já estão sim raivosas, existe esse lugar do não aguento mais, e pegar essa informação, arredondar e falar, vamos lá, vamos modificar esse sentimento, no que eu posso ter essa escuta e alterar a minha parte na sociedade. Eu acho que esse é um desafio, né? Retomando o que o Fernando falou, né? Os grupos, né? O Círculo de Construção de Paz é uma metodologia muito boa, porque ela é uma metodologia que ela promove um certo acolhimento para que a gente consiga tratar de temas que são muito difíceis. Então, a Kay Pranes, quando ela desenha essa metodologia a partir lá de um conhecimento tradicional, ela consegue, assim, nos dar uma ferramenta, uma metodologia, onde a gente consegue, antes de mais nada, conectar pessoas com a sua humanidade para que possamos tratar temas que são difíceis. E aí, né, nesse tratar temas que são difíceis, né, a gente conseguir estabelecer um local seguro. A gente, infelizmente, é pobre de segurança emocional. Infelizmente, a gente vive uma sociedade que a gente é paupérrimo de segurança emocional. Tanto é que a gente não sabe com qualquer pessoa em qualquer lugar. E aí, esses espaços, essa metodologia, ela propicia isso. Então, a gente tem a possibilidade de falar sobre coisas que não seriam usuais falar. Eu fico pensando quando você fala, né, de trazer mulheres para poder falar sobre isso, né? E aí elas falam de um local que realmente é de muita dor e de muita raiva, porque elas estão a vida inteira sofrendo e tem diversos danos que foram causados por aquilo, por esse ponto em específico. E aí, quando a gente trabalha com temas que são difíceis e a gente minimamente consegue ajudar as pessoas a refletirem sobre aquilo, quando a gente leva uma mulher para um grupo desse, eu consigo trabalhar com ela e a gente trabalha a conexão.
se eu não me conecto com a humanidade do outro, aquilo que ele fala não vai fazer sentido. E quando eu trabalho com dano, eu preciso conectar humanidades. E aí, essa mulher, quando ela vem com essa fala que é pesada, que traz dor, isso é importante. É difícil ouvir? É muito difícil ouvir, porque a gente não quer, é doloroso para a gente ouvir que a gente causou mal a alguém que a gente considera igual a gente. É por isso que a gente fala que pena de morte para os monstrinhos, que estão lá não sei aonde. Mas se pode ser para alguém que eu considero que é parecido comigo, eu não quero isso para ele. Eu vou tentar um outro caminho. E aí, isso aí é conexão de humanidade. Nesses processos em si, é muito importante que a gente tome conhecimento do dano que realmente causa no outro, porque isso promove o quê? Reflexão e é o start para a mudança. A tomada de consciência é fundamental nesse aspecto. E esses grupos promovem isso. E essas mulheres, elas ajudam a tomada de consciência em si, porque a gente sabe o quanto que o nosso comportamento, por mais usual que possa ser para a gente, causou dano, causou dor a outra pessoa. Acho também a percepção de que eu não sou toda a humanidade, né? Então, de repente, vem aquele discurso com muito rancor, com muita raiva, como se eu fosse responsável por um homem sendo responsável por todos os homens. Mas essa reprodução dos comportamentos, ela é identificada. A gente vê hoje nas redes sociais muitos depoimentos e muitos perfis, inclusive, narrando comportamentos estruturais. A gente tem a Maria das Dores lá no primeiro bloco, ela comentando que é sozinha por opção. E vejo muitas mulheres tomando essa decisão de ficarem sozinhas porque se mantêm financeiramente, não precisam mais desse homem, né, Fábio? E aí eu acho que essa mudança nas relações, o caminho que a gente está seguindo, esse homem precisa se reestruturar e essa mulher também aceitar uma fragilidade, uma vulnerabilidade masculina que vai começar a aparecer também, né? Adorei tua fala, Yasmine. Eu historicamente tive muito mais facilidade para estar com mulheres do que com homens, especialmente pela própria referência que eu tive de homem, que é o meu pai, que foi realmente um cara extremamente tóxico. Então, eu comecei a me sentir melhor no ambiente com homens depois que eu comecei a fazer o trabalho com homens. E, inicialmente, nos meus 2 primeiros anos fazendo esse trabalho, eu quase que sempre trazia grupos com homens e mulheres, inclusive várias vezes na Casa Nahara, junto com o Fernando, no Rio de Janeiro. E realmente, né, as mulheres chegam... vou falar coisas que eu ouvi de mulheres, né? Por exemplo, ouvi várias mulheres falarem, caramba, eu achava realmente que o homem não sente nada. Então, obviamente que, né, vai ter casos e casos e tem as suas nuances, mas eu fico imaginando uma mulher que vê o homem como o opressor, como abusador, como violento, como o cara que comete questões sexuais, e, além de tudo, ela enxerga que esse cara não sente nada. E esse não sente nada traz uma ideia de que o cara está bem, porque ele não sofre, né? Então, isso vai estimulando esse comportamento, esse sentimento da mulher sentir raiva do homem, que, para mim, é completamente justificado. E, ao mesmo tempo... nesses trabalhos, assim, quando a gente começa a falar das questões de traumas, de sentimentos, emoções, é muito bonito também, e obviamente que é uma construção que leva tempo, mas o quanto que a gente conseguir juntar homens e mulheres para falar de assuntos que são mais profundos, o quanto que isso começa a criar uma visão mais empática da mulher com relação ao homem, do homem com relação à mulher, sem passar pano para as violências que são cometidas. Não é esse o ponto. O ponto, né, do que eu trago é realmente a gente conseguir, né, criar uma sociedade onde a mulher consegue, né, ir perdoando os homens, porque vai fazer bem, inclusive, para a própria mulher. De novo, não é para passar pano na cabeça de homem que comete violência, e, ao mesmo tempo, o homem vê a mulher e perceber os sentimentos da mulher, e ali, em algum lugar profundo, e falo por experiência própria, começa um processo de quebrar essa visão objetificada que o homem tem da mulher, porque o objeto ele não sente, o objeto não tem vida, né? Então, para mim, embora eu concordo com certeza com o Wesley, quando as mulheres trazem os conteúdos mais raivosos, é difícil, dói, como você mesmo falou, né, Yasmine? Tipo, eu não sou culpado por tudo que acontece no mundo, mas a mulher está falando da experiência dela, do sentimento dela, acho que é válido também, e é isso. Para mim, a gente tem que buscar, na verdade, criar ferramentas e formas
de harmonizar essas relações entre os gêneros. Fernanda, abrindo aí para você comentar, eu queria também embutir uma pergunta para você sobre essa geração aí de 20 e poucos anos, que a gente vê homens mais desconstruídos e também buscando uma relação mais harmônica com as mulheres, e a gente vê também muitas vezes esses homens se deparando com mulheres que não conseguem também lidar com uma vulnerabilidade masculina, com uma desconstrução desse homem que é provedor, que é super forte, super, enfim. Como é que atravessa esse momento de vamos torcer para que seja, né, uma mudança social? Porque aí surge um novo homem, novas formas de masculinidades, e as mulheres também precisam se adaptar e entender essa vulnerabilidade a partir daqui, né? Uma coisa que é muito importante, né, nessa reflexão é que a gente não tem um ponto de chegada. A gente fala muito isso nos grupos que eu faço parte, que não existe um homem desconstruído, né? Ele chegou num lugar e ele agora repassa essa mensagem. É uma caminhada. Então, primeiro, porque ela tem que ser uma vigilância constante, né? Principalmente, né? Então, quando a gente se dá conta que a gente causa um dano e a gente quer reparar isso, jovens, né, pensando, né, de 20 anos e pouco, e essa mudança, e como bancar isso na sociedade, isso vai ter a ver com o que eu falei no início, que queremos pertencer, pertencimento. Né? Eu, com 20 anos, expondo mais as minhas fragilidades, minhas vulnerabilidades, tendo mais segurança de expor carinhos, né, de exercer isso publicamente, de alguma forma eu vou poder estar praticando e visibilizando um outro corpo masculino performando. Só que eu vou ter que enfrentar a sociedade, né? Em alguns momentos eu vou ser visto minha masculinidade vai ser colocada em xeque, né? Não, quem é aquele corpo masculino performando no meio do café aqui no shopping, né? Como ele pode estar fazendo isso? Isso não é coisa de homem. Então, se sentir seguro tem a ver com pertencimento. E os grupos de masculinidade, na minha opinião, é um exercício de pertencimento. Porque aqueles homens estão tentando pertencer de outras formas. Então, você ter exemplos e se nutrir em espaços, né, onde só tem homens que são abusadores ou propagam violências, você não vai conseguir pertencer. Então, procure espaços, né? Comece com um amigo, um homem na sua vida, ou descubra esses grupos, para você ver, eu posso pertencer num lugar e lidar o tempo inteiro com homens que eu não me sinto pertencendo, que você vai estar na rua. Os grupos de masculinidade nos preparam para estar num lugar fora dos grupos de masculinidade. É uma experiência só. Então, como eu me performo no trabalho com mulheres e homens que não fazem parte de grupos? Bancar esse lugar não é fácil. Então, se fortalecer nas suas terapias, na busca de pedir ajuda, né? Um homem pedir ajuda, que ainda é um drama e um tabu, né? Preciso de ajuda emocional, é difícil para a gente falar sobre isso ainda, muito, muito difícil. Mas é estimular que eles se aproximem, né? Que eu tenha uma referência de masculinidade, que aí já não tem a ver com a família, é qualquer corpo masculino que eu me identifique de uma maneira afetuosa e emocional, que vai me dizer, ó, posso existir desse jeito que essa pessoa não vai me julgar e me condenar. Levar esse pertencimento dentro de si, né? Esley, infelizmente eu tenho que encerrar o programa, mas eu não quero terminar esse programa sem falar da homofobia. A gente tem um tema muito vasto, a gente precisaria entrar em vários recortes super importantes, mas a gente falar de homofobia num programa sobre masculinidades é inevitável, a gente precisa falar disso. E aí, então, para a gente fechar, esse momento, né, de mudança do olhar da masculinidade, o que representa a masculinidade gay? Porque sempre se teve uma ideia de que gay não é homem. Gay tem a sua masculinidade, é uma outra forma de masculinidade, né? E aceitar isso vai poupar muitas vidas, né? Sim, com certeza, né? Eu penso que essa mudança, até mesmo o nosso olhar, ele começa a ter uma perspectiva diferente e entender que falar de masculinidade não é falar somente de performance sexual, é muito importante, porque são diferentes pessoas e talvez a pessoa só consiga entrar em contato com isso quando se começa a falar de performance sexual.
mas ela não diz somente esse aspecto. E como a gente pôde perceber aqui hoje, né, é um tema muito mais amplo. E como os homossexuais, né, a comunidade LGBTQIA+, ela sofre mais com isso, né? Ela sofre, posso dizer que ela sofre duplamente em relação a essas questões, porque o seu comportamento, ele é um comportamento que é disruptivo. E ele já entende, já acredita e já percebe desde muito cedo, né, que ele vai precisar de performar de uma forma diferente. E aí, assim, é claro que esse tema é muito vasto, né? E, infelizmente, hoje em dia a gente tem questões que são fundamentalistas, que são tão gritantes, que estão promovendo cada vez mais o aniquilamento dessas pessoas, né? E a gente entrar em contato com isso é muito importante, porque são outras formas e todos têm o direito a sobreviver. Ou o direito a viver, né? A vida, né? Independente de como é que ele performa sexualmente. Todos temos direitos de viver nessa sociedade, né? Da nossa forma de manifestar quem somos. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, com certeza foi só um primeiro programa, temos muitos recortes aí para discutir no futuro. Fábio, Wesley e Fernando, muito obrigada por estarem com a gente aqui hoje. Um prazer enorme estar com vocês. Seja você a mudança que você quer no mundo, o machismo não é bom para ninguém. E se quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Então eu te espero no próximo programa. Até lá!